Prepare-se para uma aventura épica com um toque único. Conheça Hakuro, um garoto apaixonado por jogos, mas não qualquer jogo. Ele adora os mais problemáticos, repleto de bugs e falhas. Quanto mais imperfeito, para ele é melhor. No entanto, tudo muda quando ele visita uma loja de jogos e é aconselhado a experimentar algo novo. Um jogo divino, onde a perfeição reina e os bugs não têm vez. E no vídeo passado, a gente viu que ele seguiu explorando esse novo mundo e está impressionado com a perfeição do jogo. Hoje teremos uma luta épica, então já se preparem aí. Bora pro recap. Vemos aqui que aquela garota segue procurando Hakuro. Ela encontra alguns jogadores e eles informam que viram ele. Ele estava seminu e com uma máscara de pássaro. A garota fica impressionada, já que ele enfrentou a Cobrona sem ter passado pela primeira cidade e sem ter um grupo. Após colher as informações, ela segue para a segunda cidade bem rápido. Agora temos uma breve explicação da situação daquele jogo. Ele tem um sistema de monstros únicos. São monstros super fortes e que são bem raros de aparecer. Lycaon, aquele lobo gigante que Hakuro encontrou anteriormente, é um desses monstros. E nos é explicado que mesmo com mais de 30 milhões de jogadores, não chegaram a derrotar nenhum desses monstros únicos. O que dá a entender que são bem difíceis. E nesse momento, vamos até Hakuro. Ele está cara a cara com Lycaon, o atacante da noite. Meu filho, até agora ele tem se divertido muito lutando contra monstros, mas aposto que com esse aqui ele arregou. Hakuro se lembra que o lobão sozinho acabou com todos aqueles goblins que por si só já eram bem fortes. O bichão vem atacar Hakuro, mas felizmente ele consegue reagir a tempo e contra-atacar. Porém, sem sucesso, ele não causa nenhum dano no lobão. Ao ver quão forte o bichão é, Hakuro começa a coringar e dá uma gargalhada. Ele fica bem nervoso e dá graças a Deus de passar a noite treinando. Se ele não tivesse aprendido a habilidade de bloqueio, ele estaria lascado nesse momento. Hakuro nota que no mínimo descuido ele pode ir de vala e começa a levar a luta a sério. Até que em dado momento, ele consegue acertar um golpe crítico na pata do bichão, mas como era de se esperar, não causa dano algum. Após isso, o bichão simplesmente fica invisível e Hakuro fica à mercê dele, sem saber por onde ele pode vir. Até que um pouco antes dele atacá-lo, Hakuro sente sua presença nas suas costas e consegue reagir. Ele segue atacando o bichão, mas sem causar muito dano. Lycaon novamente fica invisível e Hakuro se prepara para tentar prever onde ele irá aparecer. Ele olha para os lados e fica em guarda, até que o bichão do nada aparece e tenta morder o nosso protagonista. O lobão vem para cima e tenta macetar Hakuro de todas as formas. Nesse momento, Hakuro já está suando frio e tenta de todas as formas não ser acertado pelos ataques do lobo. Ele nota que tem o atacado por 5 minutos e mesmo assim ele não parece ter sofrido nada de dano. E suas adagas vorpais começaram a ficar bem desgastadas. Hakuro começa a pensar que esse bicho talvez, somente talvez, não seja um adversário que ele consiga derrotar agora. Mas ele é maníaco e fica bem animado em lutar contra o lobão. Hakuro vai para cima dele e tenta desferir um ataque combinado. Ele segue atacando freneticamente e pensa que acertando o olho dele, ele venceria. Mas infelizmente para Hakuro, não é assim que acontece. O olho de Lycaon é tão duro quanto o resto do seu corpo, e o ataque de Hakuro não inflige nada de dano. Nesse momento, o lobão decide lutar a sério, e agora Hakuro está lascado, meu amigo. Lycaon ruiva e de forma bem rápida ataca Hakuro. E nesse ataque, as pernas do nosso protagonista são cortadas numa velocidade incrível. O garoto não entende nada. Ele entra em choque e pergunta como ele o acertou, já que ele não conseguiu ver nada devido à grande velocidade do monstro. Hakuro cai no chão e o lobão vem se aproximando dele. Ele começa a pensar que é assim que um jogo deveria ser. Ele não irá aprender uma habilidade incrível do nada, ou ser alvo de um jogador misterioso de alto nível. Ele tem mesmo que melhorar e ficar mais forte. Mas ele diz que apesar da situação ser crítica, mesmo após ele levar um ataque poderoso como aquele, ele ainda continua com 1 de HP. Nesse momento ele fala com o lobão, diz que ele é mesmo bem forte, mas esse absurdo inteiro é resultado de uma programação muito bem feita. Ele é tão forte quanto os criadores dele queriam que ele fosse.
E isso quer dizer que de alguma forma é possível derrotá-lo. E mesmo sabendo que iria morrer, Hakuro fica animado para ficar mais forte e encontrá-lo novamente para uma revanche. Finalmente, ele recebe o golpe fatal e vai de base. Hakuro volta ao ponto de retorno, mas nota que o seu corpo está cheio de marcas. Ele abre a interface de buffs e debuffs e nota que está com uma maldição. Ela é chamada de Maldição de Lycaon, e os seus efeitos são os seguintes. Equipamentos não podem ser colocados na parte do corpo atingida pela maldição, monstros de nível mais baixo que o personagem atingido irão fugir, conversas com NPCs serão afetadas pela presença da marca e a parte do corpo afetada ganha resistência a efeitos mágicos. Essa maldição só pode ser removida através das preces de um santo ou derrotando quem lançou a maldição. Hakuro fica meio pensativo e demora a cair a ficha que ele se ferrou muito. Ele fica desesperado e começa a xingar o lobão. Após isso, ele vai dar uma volta pela cidade. E como ele não pode colocar nenhuma armadura, ele volta à sua roupa lá do início. Bom, quase roupa, né? Ele só está usando uma máscara e uma bermudinha. Obviamente, todos os jogadores acham que ele é um esquisito tarado. Para evitar os olhares, Hakuro entra em um beco e vai olhar seus status. Ele nota que ao lutar contra Lycaon, mesmo perdendo, ele ganhou bastante experiência. Ele já alcançou o nível 28 e ele tem muitos pontos de atributo para distribuir, e acaba focando em agilidade e ataque, já que sem armadura não faz sentido nenhum ele investir em HP, sendo que ele irá de vala com um único ataque. Enquanto se lamentava, um coelho vorpal pula em sua cabeça e manda ele segui-lo. Hakuro nota que ele não é um coelho vorpal comum. Ele está com roupinhas e parece ser inteligente. Ele decide segui-lo para saber do que se trata. O coelho é bem rápido, mas Hakuro consegue ir o acompanhando. Hakuro vai ficando muito animado, pensando que isso possa ser um evento especial do jogo. Até que em dado momento, ele chega em um beco sem saída. Mas quando ele achou que pegaria o coelho, o danado invoca uma porta na parede e entra nela. Nessa porta está escrito: Cenário único, convite do país dos coelhos. Hakuro nesse momento começa a pensar o que seria aquilo, e se lembra que viu sobre isso estudando o jogo. Ele abre a porta e entra no tal cenário único, e fica bem feliz em encontrar um tão cedo assim. Ao entrar, ele nota que realmente é um mundo dos coelhos, e fica maravilhado com tudo ali. Enquanto ele observava a paisagem, aquele coelho que Hakuro estava perseguindo aparece atrás dele. Ele dá as boas-vindas a Hakuro e diz que queria muito encontrá-lo. Hakuro não entende nadinha e se assusta muito vendo o bicho falar. O coelho, bem empolgado, fala que todo mundo em Rabbids estava esperando para conhecê-lo, já que apesar dele ser fraco, ele teve coragem de enfrentar sozinho o atacante da noite. E a habilidade que ele teve para continuar atingindo golpes mortais perfeitos sem levar um único golpe foi incrível. E fala que isso é a personificação da alma vorpal. Hakuro fala que mesmo o coelho falando isso, ele não conseguiu fazer nem sequer um arranhão em Lycaon. E o coelho fala que é óbvio, já que ele é muito forte. O coelho maluco fala que Lycaon é um dos monstros mais poderosos, e ele come dragões de lanchinho da tarde. Ele diz também que essas marcas no corpo de Hakuro significa que Lycaon não viu ele apenas como uma presa. Elas são a prova que ele o reconheceu como um indivíduo, e isso é incrível. Enquanto o coelho falava tudo isso, Hakuro só conseguia pensar que tem um monstro falando em sua frente. E por fim, ele finaliza dizendo que pelos grandes feitos de Hakuro, o chefe dos coelhos vorpais quer falar com ele. E por isso o chefe o mandou para encontrar Hakuro. Hakuro, pensando, diz que espera que isso não seja uma vingança por todos os coelhos vorpais que ele matou. Nesse momento, o coelho se apresenta. O seu nome é Emuru e manda ele segui-lo. Hakuro faz assim como ele pediu, até que chegam no local onde o chefe dos coelhos fica. Emuru diz que alguns já vieram até Rabbids, mas Hakuro é o primeiro a visitar o palácio. Hakuro fica animado em saber que será um cenário único que só ele conhecerá. Finalmente ele chega no chefe. Emuru diz que trouxe o humano que ele pediu para conhecer. Hakuro, ao vê-lo, fica completamente amedrontado. Mas também não tem como não ficar. Olha o tamanho desse coelhão. E ele parece um mafioso com seu charuto gigante. O coelho pergunta a Hakuro se é ele quem levou uma surra do cachorrão gigante. E Hakuro apenas confirma. O coelhão fala que ficou bem surpreso em ver que ele tem talento, diferente dos outros que receberam alma vorpal. Hakuro não está entendendo nadinha. E o coelho pergunta se ele não pode dar um pouco do seu tempo. Ele diz que o seu nome é Vaisashi, o chefe de Rabbids e de todos os coelhos vorpais.
e pergunta se ele brigou mesmo com Lycaon. Hakuro confirma, e o coelhão diz que ele tem mesmo uma grande alma vorpal. Hakuro não faz ideia do que seja essa tal alma e continua paralisado na frente do chefe, até que em dado momento, Vaisashi diz que ficaria feliz de treiná-lo, caso ele queira. Hakuro estranha um pouco, mas acaba entendendo. Para ele, é uma missão de treino, e aquele mundo é um cenário único com benefícios overpowers. Então, ele não pensa duas vezes, ele se curva e aceita de bom grado o treinamento, e finaliza chamando ele de mano. O coelho se levanta e pergunta o porquê de mano. Hakuro fica completamente amedrontado e diz que foi apenas uma piadinha. Enquanto o coelho vem se aproximando lentamente dele, Hakuro só começa a pensar que o seu fim está próximo. Mas para sorte dele, o coelho gostou e começa a sorrir abraçando Hakuro. Ele diz que gostou muito de Hakuro e realmente, ao pedir o treinamento dele, faz de Hakuro seu irmãozinho. Agora, Hakuro está bem aliviado e o coelho diz que ele pode chamá-lo de Vashi. Em seguida, o coelhão chama Emuru e diz que confia nele para tomar conta de Hakuro, e o coelhinho fica bem feliz e diz que dará o seu melhor. Após isso, Emuru diz que irá mostrar para ele o palácio, mas Hakuro diz que já está jogando há muito tempo e precisa descansar. Emuru diz que se esse é o caso, ele irá mostrar uma cama para ele, assim ele pode salvar o seu ponto de retorno para ali. E quando Vashi estava indo embora, ele diz que estava esquecendo de uma coisa, e pega uma coleira e joga em Hakuro. O nome desse item é Colar da Alma Vorpal, e ele não pode ser removido. Quando equipado, o usuário recebe metade dos pontos de experiência, mas ganha 2.5 mais pontos de status ao subir de nível, e o coelhão fala que ele só poderá tirar isso se ele deixar. E complementa dizendo que dificuldades extraordinárias são necessárias para os fracos ficarem mais fortes. E nesse momento, Hakuro sai do jogo e vê que isso não foi ruim. Mesmo que ele receba menos XP, ele ainda ganha muitos atributos, o que acaba valendo a pena. Ele estuda um pouco em alguns fóruns e se dá conta que ele é mesmo o primeiro a encontrar Vaisashi, o chefe dos coelhos vorpais, e isso o deixa bem empolgado. Após isso, para descontrair um pouco, Hakuro decide entrar em um jogo de luta que ele jogava bastante antes. Ele encontra um antigo amigo e resolve lutar contra ele para relembrar os velhos tempos. Após esse tal amigo usar uns bugs para usar uma habilidade esquisita, Hakuro também usa um tipo de bug para dar socos bem rápidos. Eles lutam bastante, até que Hakuro é acertado e derrotado. Ele diz que está meio enferrujado, já que só tem lutado contra NPCs. Após isso, Hakuro conversa com ele e fala sobre sua luta contra Lycaon. Ele diz estar muito empolgado para conseguir derrotar o lobão. Após conversar bastante com seu amigo, nos é mostrado uma garota. Ela recebe uma mensagem avisando que Hakuro está jogando Shangri-La Frontier. E prestem atenção nela, em breve ela causará alguns problemas para o nosso protagonista, lá no outro jogo. Após isso, Hakuro volta para Shangri-La. Emuru diz que ainda há muitos lugares para ele conhecer em Rabbids, e Hakuro diz que é claro que ele tem interesse no palácio, e ele realmente quer conhecer tudo. Mas antes, ele gostaria de chegar na terceira cidade, antes que essa fique cheia de gente. Emuru diz que se esse é o caso, ele irá o ajudar a chegar na próxima cidade. Agora, Hakuro e Emuru estão em um grupo, e é como se ele tivesse um pet. Hakuro coloca Emuru no ombro e vai andando pela cidade. Nesse momento, duas garotas o param e ficam completamente apaixonadas pela fofura do coelho. Elas ficam muito empolgadas e perguntam como ele conseguiu um. E também ficam muito mais impressionadas pelo fato dele falar, já que nunca ouviram falar sobre isso. Hakuro vê que a situação vai ficar complicada e sai correndo. Mas antes dele ir, as garotas tiram uma foto dele junto com Hakuro. E essa foto ainda vai dar o que falar no jogo. Hakuro vai se lascar muito por causa dela, mas depois a gente vai ver isso. Agora, Hakuro sai correndo da cidade e vão seguindo para a terceira cidade. Enquanto seguiam sua jornada, Hakuro decide testar se a maldição de Lycaon realmente funciona como estava escrito. Ele testa se os monstros com nível menor do que dele realmente fogem. E sim, ele constata que esse efeito realmente funciona. Eles seguem para a terceira cidade, mas se deparam com um pântano. E assim como lá atrás, quando ele estava minerando, nesse pântano a velocidade do jogador é reduzida e fica muito lento. E lembram que Hakuro teve que enfrentar uma cobrona, lá ele, para chegar na segunda cidade? Então, para chegar na terceira, ele terá que enfrentar esse bichão aí. O seu nome é Cavador de Lama,
e Hakuro fica aflito e não sabe se irá conseguir macetar esse bichão. Será que ele irá derrotá-lo? A gente vai descobrir no próximo episódio. E aí, gostaram? Então, meu amigo, já dá aquele like e se inscreva. Me dá essa moral aí, vai! E para recompensá-los por isso, deixei um presentinho aqui no fim. Um vídeo incrível que conta a história de Fate. Um garoto que nasceu com habilidades inúteis e sempre foi tratado como lixo por isso. Mas certo dia, seus reais poderes despertaram e ele ficou muito overpower. Agora tá macetando geral. Mano, tá incrível. Clique aí na tela e vai lá, beleza? Até a próxima e fui!